Amém, irmãos? Quero lembrar você que nós teremos amanhã também, pela manhã, oração às 7 da manhã, culto às 9 e teremos culto às 18 horas. Então não perca a oportunidade de estar congregado junto conosco de novo amanhã, durante o domingo todo, tá bom? Nós estamos fazendo as lives de forma que você consegue receber uma notificação. Então, se você ainda não está inscrito no canal da comunidade daquele Itaim, se inscreva, porque aí você pode receber a notificaçãozinha. Na hora que começar a nossa live, começar o culto, você vai receber uma notificação e você vai poder entrar e participar do culto junto com a gente, tá? Então não se esqueça de inscrever no canal para você poder receber essa notificação toda vez que a gente começar uma transmissão. Legal? É isso. Então, como eu estava dizendo, como é bom quando a gente se reúne como o corpo de Cristo, como é bom quando a gente está junto. Isso me deixa alegre, me deixa feliz, apesar da distância, apesar de não poder ver pessoalmente os irmãos, nós podemos estar juntos no mesmo propósito, ao mesmo tempo, adorando a Deus juntos, em unidade de espírito e recebendo de Deus a mesma palavra, recebendo de Deus o mesmo ensino, recebendo dele a mesma graça. Isso nos une, estamos espiritualmente unidos. E aí, por isso eu queria falar com vocês sobre essa questão de estar feliz no meio da tormenta, né? Quando nós começamos a perceber algumas coisas que são importantes, a gente ganha uma possibilidade. A gente falou no último encontrão sobre vencer o medo, sobre uma tormenta que se abateu sobre os discípulos e como eles poderiam ter vencido o medo, como nós podemos vencer o medo. E hoje eu quero falar com vocês que mesmo durante a tormenta, mesmo vencendo o medo, essa jornada de atravessar esse barco, atravessar esse rio durante essa tempestade, ela não precisa ser uma jornada triste, apesar de a tempestade estar aí. Nós não precisamos ter medo, mas além de não ter medo, nós também podemos nos alegrar durante a jornada, e eu queria falar um pouco disso com você. E isso está baseado também, não só, mas também no texto de Salmo. No Salmo 118, no versículo 24. Você não vai ver na tela, porque eu esqueci de passar para os meus irmãos os versículos, então fique tranquilo, eu vou ler todos os textos aqui para você, tá bom? Diz assim: este é o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse dia, irmãos, hoje, o tempo presente que nós vivemos, ele foi feito pelo Senhor. Independentemente das coisas que possam estar acontecendo, do que de ruim possa estar acontecendo na sua vida e na minha vida, o dia presente hoje foi criado por Deus e algo ele fez para que nós pudéssemos nos alegrar. Então, hoje o que eu quero fazer a você é um convite para que nós encontremos razões e motivos de alegria durante a tormenta, durante a tempestade. E aí, durante esse tempo todo, eu tenho pensado bastante, né, sobre a situação que a gente está enfrentando, pensado bastante sobre esse caos que está se instalando no mundo, de certa forma, uma doença que vem, né, para tudo, as coisas mudam, se desconfiguram, tudo aquilo que a gente conhecia meio que dá uma mudada ao jeito de fazer, as coisas que a gente vivia, a gente passa a viver de outra forma. E aí eu queria pensar um pouco com você sobre isso, né? Muita gente está sem poder sair de casa, muita gente está querendo sair de casa, muita gente quer permanecer em casa, outras pessoas precisam sair de casa, não tem outra maneira, e algumas pessoas saem para ajudar os outros, né? Então tem várias situações, cada um com uma perspectiva, cada um com um olhar diferente, uma necessidade diferente. E o que eu queria dizer para você é, independente da situação onde você encontra, se você é daquele que está louco para sair de casa, não vê a hora de sair de casa. Se você é daquele que não pode ficar em casa porque você tem os seus afazeres e você ainda está tendo que se deslocar para fora para fazer as suas coisas, trabalhar, seja o que for. Independente da situação, você tem motivos para estar alegre durante a tormenta. E eu quero dizer hoje para você que você pode passar por essa situação toda aprendendo bastante do nosso Pai, aprendendo bastante do nosso Criador. Então, vamos para um texto da palavra que eu quero ler com vocês. Tem uma palavra muito interessante nesse texto
que eu acho que é um conceito bíblico muito importante que nós precisamos aprender. Como que a gente está feliz, como a gente pode ser feliz, ser alegres, independente da situação que aborda a nossa vida. Hebreus 13, no versículo 5, diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, versículo 5. Sejam os seus costumes, os vossos costumes, sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra incrível que eu queria abordar hoje com você é o contentamento. Deus tem algo para nós, Deus tem algo especial para o seu povo, que é a possibilidade de estar contente, independente daquilo que aconteça. O contentamento, ele é um conceito bíblico que ele é muito amplo, mas ele é muito aplicável nos dias que nós estamos vivendo hoje. Na verdade, ele deveria ser uma realidade na nossa vida, dia após dia, durante todos os dias da nossa vida. Mas eu consigo olhar para a nossa situação hoje e ver uma oportunidade muito grande de aprendermos sobre isso. Esse texto é incrível. Esse texto é demais. Ele diz, sejam vossos costumes sem avareza, sem cobiça, mas contentem-se com o que vocês têm, porque ele disse, ele quem? Ele Deus disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Esse texto está falando mais do que simplesmente sobre dinheiro, sobre posses. Ele pode ser expandido para a nossa vida como um todo, né? Quando nós falamos de contentamento aqui, nós podemos falar de tudo que cerca a nossa vida. Porque o nosso Deus nos disse, ele disse para mim e para você que ele não nos deixa e ele não nos desampara. O contentamento é essa alegria de estar satisfeito. Saber que o Pai cuida de você, que o Pai não te deixa. Saber que você está sendo olhado de perto, cuidado de perto pelo teu Pai. E Deus, na infinita bondade dele, ele vai nos mostrando pela palavra dele, pelo poder da palavra dele, que independente da situação que a gente viva, seja tempestade, seja tribulação, nós podemos estar contentes. Eu não estou dizendo que nós não podemos passar por momentos de tristeza e de angústia. Inclusive nessa situação agora, é bem capaz e bem provável que você passe por momentos de tristeza, de angústia, de não saber o que fazer. Esses momentos passam por nós, esses momentos passam pela nossa cabeça. Um pássaro pode sobreviver à sua cabeça, só que você decide se ele vai fazer um ninho ou não. Você pode muito bem espantar ele antes dele fazer um ninho. Então esses pensamentos de angústia, de tristeza, de dor, eles podem nos afligir. Com certeza eles vão tentar nos afligir, eles vão passar pela nossa cabeça, e isso é normal. Mas na palavra de Deus e pelo poder da palavra de Deus, o que eu quero trazer hoje para você, e para a minha vida também, é que há a possibilidade de nós vencermos a tristeza e nós ultrapassarmos isso e vivermos, além de sem medo, vivermos no contentamento em Deus. Então, quando a gente pensa sobre essas coisas que nós estamos vivendo, eu vejo uma grande oportunidade. Por quê? Porque está todo mundo muito limitado nas suas liberdades individuais, certo? Antes, né, todo mundo tinha liberdade para fazer o que quisesse, e as pessoas podiam ir, vir, comprar. Mas essa situação mexeu um pouco com a percepção, né? A gente vê empresas grandes e até funcionários mais simples, até as empresas mais bem-sucedidas, todas elas estão mudando a sua forma de lidar com as coisas. Estão deixando de lado extravagâncias e colocando necessidades acima de desejos. Eu tenho certeza que é assim com você também. E tem sido assim comigo e tem sido assim na empresa que eu trabalho, por exemplo. As coisas que antes eram algo a mais estão sendo repensadas. Uma convenção, uma viagem que uma empresa faria, várias empresas já estão cancelando, estão pensando, estão
tirando essas extravagâncias, muitas vezes você que ia comprar alguma coisa, fazer alguma viagem, você teve que rever isso, porque isso é algo que não era necessariamente uma necessidade. E nessa situação você abre mão disso. Percebe como, às vezes, esse tipo de realidade pode nos ensinar algumas coisas? Eu não estou dizendo aqui também que agora todos temos que fazer um voto de não comprarmos mais nada, de não gastarmos com mais nada. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que houve uma mudança na forma de lidar com a realidade. Houve uma mudança na forma de pesar necessidades e desejos, certo? Hoje a gente vê diversas pessoas que iam comprar uma roupa, iam comprar alguma outra coisa e deixam de comprar isso para deixar reservado, fazer uma reserva. Ou então pessoas que fariam uma viagem e diante do receio de viajar, ou então da impossibilidade mesmo de viajar, elas deixam aquilo de lado e passam a investir o recurso que têm nas coisas que são necessidades. E isso acontece e tem acontecido e dá uma oportunidade para mim que é ímpar. Porque no dia a dia normal, na nossa vida corriqueira, a gente é bombardeado por vários estímulos de extravagâncias, de grandes conquistas dos outros, grandes viagens, grandes compras, grandes extravagâncias, grandes festas. Uma grande variedade de extravagâncias alcança a gente, seja através de Instagram, de Facebook, de notícias, qualquer tipo de coisa. E a gente era muito influenciado por isso. O sucesso relâmpago de certas pessoas. E hoje isso meio que mudou, né? Então isso tendia a produzir na gente, antes, uma espécie de um padrão falso do que seja sucesso. Um padrão falso do que seja alegria, um padrão falso do que seja felicidade, um padrão mundano. Esse bombardear de informações tendia a nos trazer para uma posição de sempre olhar para o que o outro conquistou e entender que eu não tenho aquilo, então eu não sou tão feliz quanto o outro. Essa era uma realidade constante e ela pode continuar sendo ou não. E aí está na nossa mão aproveitar essa situação, porque eu tenho percebido de que, de certa forma, essa comparação venenosa que antes empurrava muita gente para uma tristeza, para insatisfação, para olhar esse ideal inalcançável e ficar, né, ficar ruim com isso, ficar mal com isso, eu vejo que isso tende agora, nessa nova circunstância, eu já tenho visto alguns movimentos disso mudando. As próprias pessoas que produzem conteúdo na internet estão fazendo conteúdo diferente, estão fazendo conteúdo sobre coisas do dia a dia, né? Você deve ter um monte de gente que você segue no YouTube, pessoas que você segue no Instagram, e você percebe que o conteúdo deles mudou. Não é mais aquele conteúdo sobre extravagância, sobre restaurantes caros, sobre viagens caras, sobre lugares incríveis, sobre grandes hotéis. O conteúdo todo mudou. O conteúdo hoje é dia a dia. O conteúdo hoje é estar em casa. O conteúdo hoje é você fazer o que você tem, você fazer o melhor que você tem, ou o mais legal que você tem com aquilo que tem na sua casa, que tem na sua mão. Então, eu acho que agora fica mais fácil a gente começar a voltar a olhar para as coisas menores. Voltar para as coisas de menor projeção. E aí, a realidade já tomou um lugar próprio. A gente está menos exposto a esse padrão fake de sucesso e felicidade. E agora, sem esses estímulos, fica muito mais fácil para eu e para você, para a gente se voltar para pequenas alegrias. Olhar atentamente para os detalhes da vida minha e da sua vida que mostram o cuidado de Deus sobre mim e sobre você. Né? A gente pode agora, com mais facilidade, perceber as coisas que são pequenas e entender que aquele ideal do Insta, do Face, aquelas grandes conquistas, na verdade, no fim das contas, não contam muito. Não são essenciais. E aquele tipo de experiência não define o que é alegria e o que é felicidade. Então, eu também não estou dizendo que você precisa estar assim na situação de hoje para fazer isso. Não é só porque a situação veio. Ou também, não estou dizendo que seja por isso que Deus mandou essa situação para ensinar exatamente essa lição. Longe de mim dizer isso. Eu não posso dizer isso, não consigo afirmar isso. Mas eu posso afirmar com certeza que a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender lições valiosas e importantes de como encarar a vida
e como fazer isso a partir da palavra de Deus, porque a partir da palavra de Deus é sempre a melhor forma da gente encarar qualquer situação que a gente enfrente. Então, eu queria só dizer para você, antes da gente entrar mais alguns textos aqui, que existe uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, que é poder olhar para as coisas que nos envolvem, para o nosso redor, e perceber pequenas coisas que demonstram o cuidado de Deus. E isso produzir em nós esperança. Porque existe algo que nos traz esperança, e a gente ganha de novo quando a gente entende a esperança de ser cuidado por Deus. Porque ser cuidado por Deus não é só lembrar do passado e do que Ele fez, mas é entender que se Ele fez, Ele fará outra vez, Ele fará novamente. Então essa esperança de que Deus continuará cuidando de mim é o que pode trazer novamente para mim e para você o brilho nos olhos da alegria que é estar em Jesus. Então vamos ver como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero entrar lá com vocês em 1 Timóteo 6, 7 e 8, que diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos ou que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Olha a palavra contentamento aqui de novo. Contentamento quer dizer satisfação. A nossa sociedade até um certo tempo também pregava muito a insatisfação. Você sempre precisa querer mais e você sempre precisa almejar mais. Você não pode ser uma pessoa satisfeita. Se compara o satisfeito ao acomodado. E são duas coisas diferentes. Mas eu quero levar vocês hoje ao entendimento do que a palavra de Deus nos ensina, que é o contentamento. Quando a gente não tem mais as distrações do mundo, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais do que o bastante para estar contente. A palavra de Deus diz que o suficiente para que eu e você estejamos contentes é termos o sustento e com que nos cobrirmos. E eu tenho certeza que você tem mais do que isso. E se você está em falta disso, você que não está acompanhando aí, se você está em falta do sustento, se você tem falta do que vestir, você pode saber que você está suprido disso quando você faz parte do corpo de Cristo. Porque como um corpo só, um membro está ligado a outro. E eu tenho certeza que se você compartilha as suas necessidades, se você abre as suas necessidades para o corpo de Cristo, não te faltará casa, não te faltará alimento, não te faltará vestuário, não te faltará com que se cobrir. Porque você faz parte do corpo de Cristo. E sendo um corpo, você é membro. E membro cura membro, membro cuida de membro. O corpo de Deus funciona, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, né? A igreja, o corpo de Cristo funciona assim. Então, eu quero dizer para você que mesmo que você hoje olhe e fale, mas eu não tenho aqui na minha casa sustento. Eu sirvo a Deus, sou corpo de Cristo, mas eu não tenho aqui na minha casa sustento. Se você olhar para o corpo de Cristo e pedir ajuda, você vai ser suprido. E isso é demonstração do cuidado de Deus sobre a sua vida. Você tem motivos para estar alegre, para estar contente. Fique contente, o teu Deus não te desampara. Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês de uma forma prática. Porque o segredo da alegria, como eu disse, está bem parecido com o segredo de vencer o medo. Quando eu falei do segredo de vencer o medo, eu foquei em ouvir a palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, naquilo que Jesus diz, nós podemos vencer o medo. E hoje eu quero me voltar para os seus olhos, para que você olhe e enxergue, perceba no seu dia a dia, olhe para as coisas pequenas, olhe para as coisas que você considerava antes como mínimas, mas que demonstram o cuidado e o amor do Senhor sobre a sua vida. Seja uma comida que você fez e ficou boa e ficou gostosa, Deus te deu a habilidade para fazer isso, Ele cuida de você. Seja alguém que te deu alguma coisa que você estava precisando naquele momento, isso é cuidado de Deus sobre você. Seja uma palavra que Deus te revela e te mostra enquanto você faz a sua devocional, isso é cuidado de Deus sobre você. São essas coisas que devem nos deixar contentes e alegres. Outra coisa super simples, a habilidade que você como corpo de Cristo tem de compartilhar suas falhas com alguém e receber oração, receber cura dos seus pecados.
você poder confessar o teu pecado, você poder confessar a tua tentação para um irmão e ser resgatado do poder do pecado antes mesmo de cair, isso é um motivo intenso de alegria, é um motivo imenso para a gente se alegrar. Então, eu quero ler com vocês mais alguns textos, porque essa questão do contentamento na tormenta, ela fala muito de você deixar os seus olhos atentos. Você precisa treinar seus olhos para enxergar as coisas que Deus está revelando. Não deixe que seus olhos sejam distraídos pelas riquezas dessa vida, pelas falsas pretensões da vida, pelos falsos modelos de sucesso da vida. Mesmo quando tudo voltar ao normal, quando as coisas voltarem ao normal, não se deixe distrair por essas coisas. Não se deixe distrair pelas coisas que acontecem à sua volta. Mas se lembre da palavra de Deus. Olhe e enxergue no seu dia a dia, em todos os pontos do seu dia a dia, a palavra de Deus e o cuidado do Pai sobre você. Eu quero que vocês abram lá agora, Romanos 12, e vocês leiam aí comigo. Eu estou lendo na versão, esses textos que eu estou lendo todos, tá? São na versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Lembra aquilo de trazer à memória o que nos traz esperança? Quando eu lembro do que Deus já fez, isso produz no meu coração esperança, e a esperança é o que me traz alegria. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha que importante essa sequência. Lembre-se do que Deus já fez, tenha esperança e se alegre nela. Seja paciente na tribulação. Não se desespere. Saiba que seu Deus está cuidando de você e persevere na oração. O relacionamento com Deus é o que vai abrir os nossos olhos para essas coisas que eu falei, as coisas que podem ser motivo de alegria para nós. Mais um texto está lá em 1 Tessalonicenses 5, dos versos 16 até o verso 18. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alegrem-se sempre, orem sem cessar e deem graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja alegre o suficiente para agradecer por qualquer coisa que te aconteça. Essa é a vontade de Deus, que haja alegria no teu coração. Mas para isso, você precisa regozijar-se nele e orar sem cessar. Mais uma vez aqui, a palavra foca em oração, perseverança na oração, orar sem cessar. E tem mais um texto, que está lá em Salmos 16, no versículo 8 e 9. E diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então já começa daqui. Tenho colocado Deus continuamente diante de mim. Deus é o foco da minha visão. É Deus que está diante de mim. É para Ele que eu olho. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Olha, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Olha isso. Tanto o meu espírito está alegre em Deus, porque eu coloco Ele diante de mim. Então, tem uma ordem para as coisas. Eu coloco Deus diante de mim, eu oro sem cessar, eu persevero na oração e eu coloco Deus diante de mim. Ele é tudo que eu enxergo. A partir daí, por isso, o meu coração está alegre, o meu espírito se alegra em Deus e a minha carne descansa seguro, o meu corpo descansa seguro. Quando eu estou com Deus diante de mim, tanto o meu coração se alegra, quanto a minha carne, o meu corpo está seguro. E aí eu queria, diante de tudo isso, essa mensagem é uma mensagem rápida, uma mensagem direta para você, mas eu quero junto com você que eu e você, diante de todas essas exposições que nós fizemos aqui da Palavra de Deus, não deixe que nenhuma expectativa criada a partir de um modelo irreal de felicidade que foi criada pelo mundo te impeça de desfrutar da real felicidade e da felicidade, da alegria preciosa que é
desfrutar da presença de Deus todos os dias sobre a sua vida. Eu quero fortemente, irmãos, fortemente, que a gente tenha a percepção clara de que não é porque nós estamos num momento difícil, algumas pessoas estão tendo crises, algumas pessoas estão tendo crises de ansiedade, e isso é muito propício, isso acontece bastante durante esse momento, e eu não diminuo a importância disso, não diminuo a importância de um acompanhamento psicológico, não diminuo a importância de nada disso, mas se eu e você, mesmo em momentos de crise, quisermos encontrar motivos de felicidade pelo cuidado de Deus sobre nós, a palavra de Deus nos garante que isso é possível. Momentos de crise virão, podem vir, momentos de crise podem acontecer, angústia pode vir sobre nós, mas nós sempre podemos virar o jogo, nós sempre podemos, no momento seguinte, nos lembrarmos de tudo que Deus tem feito por nós, e nos alegrarmos no cuidado que Ele tem por mim e por você. Nós não precisamos simplesmente passar essa crise como se os discípulos tivessem confiado na palavra de Jesus e não se desesperado. Eu imagino que talvez eles estivessem escondidos, né, num canto do barco, abaixados. A gente não precisa passar o caminho todo assim. A gente não precisa atravessar o rio todo desse jeito. A gente pode atravessar esse mar mesmo turbulento, olhando uns para os outros, entendendo o cuidado do Senhor, estando alegres, estando contentes, estando satisfeitos em Deus. Não dê lugar para a insatisfação, porque a insatisfação leva à tristeza. Quando eu não estou satisfeito, eu começo a olhar tudo que não me satisfaz, todos os motivos de insatisfação, e eu começo a dar mais peso para eles do que todos os motivos de alegria que eu teria diante de Deus. Então foque o teu olhar. Se no último encontrão a gente aprendeu a focar o nosso ouvido na palavra de Jesus, nesse eu gostaria muito que você saísse daqui com a missão de focar os teus olhos naquilo que Deus tem feito, de contemplar a palavra de Deus, de contemplar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Por menor que pareça o gesto de cuidado de Deus, preste atenção, se alegre, contente-se nisso, porque Deus tem te dado sustento, Deus tem te dado com o que cobrir-se. Alegre-se nisso, porque o Senhor é poderoso para trazer ao nosso coração plena satisfação. Eu amo vocês, que o Senhor mantenha a nossa mente e o nosso coração ligado nele, focado nele e na sua palavra, que é fiel e não falha. Amém?